Então, pessoal, agora nós estávamos conversando já, mas eu começo a gravar nosso primeiro encontro. Eu estava agradecendo o pessoal que se inscreveu, o pessoal que demonstrou interesse. Eu digo para vocês que se vocês tiverem alguma pessoa, algum conhecido que tem interesse, não precisa nem perguntar para mim, pode diretamente já passar o link para as pessoas, encaminhar os e-mails, que depois eu vou mandar todos os materiais que nós vamos trabalhar. Fiquem à vontade em relação a isso, tá? Como eu sempre fiz, sempre nós, todos os semestres que eu tive grupo de estudo, nos semestres vieram pessoas de fora da PUC, fora do direito, então, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma tentativa de fazer uma abordagem interdisciplinar dos direitos humanos, então, da gente da história, da filosofia, da sociologia, da psicologia, muitas vezes tem interesse em participar das discussões, então todos são bem-vindos, certo? Nesse semestre, então, antes de eu queria ouvir, nós temos aqui, estamos em 17, talvez aumentem um pouco mais aí, o professor Celso Rodrigues, que é um querido amigo meu, disse que teria interesse em participar, talvez entre daqui a pouquinho. O professor Sérgio Sardi, não sei se vocês conhecem aí, professor da PUC, filósofo, querido amigo também, disse que tinha muito interesse, disse que entraria por volta aí de 10, 15 para o meio-dia, talvez, então teríamos alguns professores em conjunto aqui também, provavelmente. Certo, pessoal? Então, diferentemente dos outros semestres, como é que eu fazia, né? Nós tínhamos mais encontros, os grupos, vocês aí que já participaram de grupos de estudos da PUC, os grupos começavam, estamos quase em outubro, né? Costumava começar no início de setembro. Muitas vezes eu optava, ao invés de fazer encontros semanais, encontros quinzenais com mais tempo, maior potencialidade de debate. E também eu solicitava que alguns integrantes do grupo fizessem a leitura, um breve resumo e apresentasse para nós discutirmos. Nesse semestre, em virtude do pouco tempo, eu optei por um formato diferente. Como é que nós vamos tratar? Como é que será a sistemática dos nossos encontros, primeiramente? Então, eu gostaria de falar sobre isso. A ideia, então, eu selecionei um grupo de leituras, que depois eu vou passar para vocês. Eu já passei para vocês por e-mail, e também depois eu vou passar todo o material para vocês. Então, eu selecionei esses textos, porque eu pensando no que discutir esse semestre, eu geralmente discuto por temas, né? Pensando em direitos humanos e globalização, uma coisa que eu tenho pesquisado há bastante tempo e eu acho que demanda uma análise bastante importante no cenário contemporâneo, é a discussão que envolve essa tríade de neofascismos, toda uma discussão que alguns autores tentam trazer a partir de análises que tentam justificar que nós vivemos um momento de um ressurgimento do fascismo, e nós podemos discutir isso, se o fascismo realmente ele ressurgiu, se ele nunca deixou de estar entre nós. Existem algumas objeções em relação a isso, mas eu acho importante se pensar sobre isso, né? Mesmo que seja para nós chegarmos à conclusão no final de que não, de que essa observação que envolve uma pretensão de articulação de que o fascismo estaria entre nós de uma forma mais organizada do que algumas décadas atrás, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho interessante a gente pensar isso, aliado a uma dimensão ligada ao que alguns autores, principalmente o autor que eu vou trabalhar mais, chamado Byung-Chul Han, chamada ideia de psicopolítica, e com o cenário tecnológico hoje em dia que nós vivenciamos. Então, essa tríade me parece fértil para nós pensarmos o nosso contexto contemporâneo. É claro que as discussões, elas carregam uma dimensão em âmbito teórico. Nenhum texto que eu selecionei... os últimos encontros mais que falam lá do Harari já é um pouco mais pontual em relação às circunstâncias, né? Mas também, já de antemão, eu gosto de falar que não existe muito bem essa diferenciação entre teoria e prática.
portanto, é claro que as nossas discussões que vão ter um cabedal teórico dentro do estofo da bibliografia que eu selecionei para nós analisarmos, elas vão cair nos nossos debates em dimensões práticas que nós convivemos, ou nós percebemos, nós podemos intuir, articular em relação ao cenário internacional. Eu optei por, ao invés de separar os textos, como eu fazia, e deixar pessoas apresentarem, como nós temos poucos encontros, são 9 encontros, o grupo começa de uma forma mais tardia, né? Como nós temos 9 encontros, e também já nós teríamos aí hoje perder um certo tempo organizando quem apresentaria e tal. A sistemática será a seguinte: eu vou disponibilizar as leituras para vocês. É interessante que vocês lessem em casa. Eu tentei fazer assim uma seleção de textos que eu acho que trazem esse fio condutor entre neofascismos, psicopolítica e tecnologia. E alguns textos são... Eu estava pensando sobre quais textos trabalhar. Estou aqui com o texto da Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo. Pensei nele, mas acho que é um texto que talvez para uma segunda edição desse grupo seja mais denso assim, na articulação dele. E esse livro aqui, do Frederic Gross, vocês não conseguem ver direito, eu acho, né? Desobedecer, que é um livro excelente para essa discussão. Então, eu tentei pensar em bibliografias introdutórias ao tema, algumas com uma dimensão um pouco mais tensa. Muitas pessoas acham o texto da Hannah Arendt, que eu selecionei, não tão aprazível assim. Eu acho que ela ia ter tranquilo para nós. Um outro texto que eu selecionei para nós analisarmos aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre a bibliografia, como funciona o fascismo do Jason Stanley. Eu acho que é um livro bem acessível. O livro do Byung-Chul Han aí demanda um pouco mais de atenção. E depois, para finalizarmos, com as análises mais práticas envolvendo tecnologia do contexto contemporâneo do historiador israelense Noah Harari, que é mais ou menos bem pop hoje em dia. Então, ao invés de eu selecionar, eu solicito que vocês tentem fazer essa leitura no decorrer da semana. Eu tentei não trazer uma carga de leitura muito longa. Alguns momentos até tenho mais ou menos 50 páginas aqui do Como Funciona o Fascismo, mas é uma leitura bem escorreita, vocês vão ver. Que vocês façam anotações de elementos textuais que vocês gostariam de debater, gostariam de trazer para o debate, ou questionamentos para o grande grupo. Porque a minha ideia seria, então, eu tentar mais ou menos aí por uns 40 minutos, tentar expor o que está sendo dito no texto, articulando com outros elementos, né? Não me deter somente ao texto, mas também ver potencialidades de diálogos em relação aos textos propostos, mas que dentro já desses 40 minutos, vocês sintam-se totalmente à vontade para interromper, para cortar minha palavra e trazer elementos que vocês acham interessantes. Então, a ideia seria eu, nesses 40 minutos, pelo menos, aí, tentar expor, articular e depois nós debatermos. Aí, se o debate não vier de forma espontânea durante esse momento de exposição, depois eu vou deixar aí a palavra aberta para incentivar vocês a falar mais. Então, não se acanhe. Quem me conhece, quem já teve aula comigo, quem me conhece um pouco melhor, sabe que pelo menos eu tento, né, não monopolizar a palavra, tento dar espaço a que todos consigam se manifestar, e inclusive contracenar elementos que eu talvez traga para a nossa reflexão, né? Tentei trazer aqui, esboçar elementos que me inquietam como pesquisador, e não só como pesquisador, em sim como um ser humano, porque essa discussão, ela me parece assim, ela transcende totalmente a dimensão acadêmica, né? Aqui digamos, tem a ver muito com esse primeiro encontro, né? Uma forma de vida, uma estética da existência, que eu vou falar nesse primeiro encontro também já daqui a pouco. Então, no sentido de que vocês não precisam, sintam-se totalmente à vontade, de coração mesmo, para apontar elementos que vocês discordem daquilo que eu tenha, porventura, aí traga. Porque, evidentemente, né, pessoal, é uma questão um pouco de lógica, se eu estou trazendo à tona o tema dos neofascismos, acho que é intuitivo, é intuível que vocês partam do pressuposto de que eu entendo que sim, que nós vivemos um contexto
de ordem relativamente global de uma reescrita daquilo que nós chamávamos, daquilo que a história viu no século XX, principalmente a partir dos anos 20, chamado fascismo, certo? Então, nesse sentido, eu já parto desse pressuposto, já tem esse pressuposto que eu entendo que sim. E também a motivação de debater esse tema é diz respeito a inúmeras conversas que eu tenho com professores, com amigos e com professores professores, amigos e outros tipos de interlocução que onde isso vocês talvez tenham também, isso vem à tona seguidamente, seja no debate acadêmico, seja no debate, inclusive aí entre amigos, debate familiar. E vejo professores sustentando que esse posicionamento de uma tentativa de uma articulação, de uma revisitação daquilo que nós chamávamos de fascismo no passado, se apresenta hoje e muitos deles discordam, entendem que não. Eu vou tentar problematizar isso com vocês. Quem é meu aluno esse semestre de Direito Internacional Público e Direitos Humanos, nós falamos um pouco sobre isso já. Então, aqui a dimensão é aprofundar aquilo que nós já trabalhamos. Então, antes de mais nada, pessoal, eu vou, nesse primeiro momento, então, detalhe também nessa questão. Então, só para deixar claro, eu farei a exposição, onde vocês são bem-vindos para trazerem as inquietações que vocês tiveram durante a leitura, para vocês trazerem aí questionamentos, o que fez pensar, articulação com outros textos, articulações com contextos mais vivenciados na esfera existencial política de vocês ou do país, ou de qual país que vocês tenham talvez pesquisando ou queiram aí dividir com o grupo. E aqui também é um espaço plural de debate, onde nós não temos tabus. O bom de grupo de estudos é esse, né? O bom de grupo de estudos é aqui que nós temos um interesse em comum e eu me sinto aqui, inclusive, muito mais livre para falar sobre perspectivas minhas. É um lado pesquisador que eu tento expor aqui mais para vocês e muito menos pensado em conteúdo, como é a aula na graduação, por exemplo. Certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, né? Eu, lá no e-mail que vocês receberam, não sei se todos receberam. Aqui tem alguém me perguntando que não achou o link. Deixa eu só mandar o link aqui, pessoal. Para quem está me falando no WhatsApp aqui, que não conseguiu encontrar. Só um pouquinho. Porque eu sou meio tanso aqui de tecnologia. Só um pouquinho aqui. Pronto. Gustavo, acho que fui eu que mandei, depois eu encontrei. Ah, tá. Desculpa. É porque eu não recebi, aonde eu sempre recebo os e-mails, e aí eu consegui encontrar no celular, eu estou no celular. Ah, tá. Eu também vou mandar aqui para vocês, pessoal. Tem algumas pessoas que acabaram não se inscrevendo e me pediram para participar. E talvez não tenham recebido e-mail, mas receberam aqui, então. Nós fizemos também eu fiz também um grupo de WhatsApp para facilitar a nossa comunicação. E eu vou colocar aqui o link para quem aqui porventura. Opa, quem aqui porventura não tenha entrado no grupo e tem interesse em entrar. Como eu sou tosco, meu Deus. Tinha que estar isso mesmo. Onde é que eu acho? O link, professor? É. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Alguém pode fazer isso para mim aí. Alguém põe no nosso chat aqui do nosso encontro o link do WhatsApp para quem quiser entrar. Acho que facilita a nossa comunicação. Alguém que leu alguma coisa durante a semana, viu algum tipo de reportagem, alguma coisa assim que queira compartilhar com o grupo, se puder, aí bota no nosso chat aqui, tá? Deixa eu ver se foi esse mesmo. Claro.
Aqui o João falou que fez a leitura, daqui a pouco nós vamos falar sobre a leitura, né? O João já leu, alguns já anteciparam, já foram atrás, acharam, né? Então, e detalhe também, eu vou procurar ficar no nosso horário das 11h30 ao meio-dia e meia, porque é um horário que eu fiz em virtude aí de muitos alunos que têm aula na graduação até às 11h15, então das 11h30 até na PUC, né? Das 11h30 até meio-dia e meia, seria um momento que era o grupo que eu fazia geralmente às manhãs, logo após a aula, também que eu sei que vocês aí, questões de almoço, trabalho, coisas assim que eu não quero também, talvez passar um pouquinho do tempo, um momento ou outro, certo? Então, a primeira questão, então, de que eu queria trazer com vocês era realmente ver essa dimensão do cronograma rapidamente, antes de nós entrarmos na discussão que eu pretendo fazer hoje, que é sobre esse texto do Foucault. Então, para quem analisou o e-mail, mas viu de uma forma meio rápida, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para nós analisarmos, né? Conseguem ver, né? Então, bom, cronograma então 2022, neofascismos, psicopolítica e tecnologia. Então hoje seria essa apresentação sistemática dos encontros. Eu geralmente faço, né, no primeiro encontro uma apresentação e tal. Acho que a gente cada um falando sobre seus interesses aí dentro dos direitos humanos. Vou deixar para fazer isso mais ou menos durante os eventos, né? Quem for se sentindo à vontade para ir comentando e debatendo conosco, fale também aí mais ou menos da sua perspectiva, o que interessa, o que traz à tona, o que trouxe vocês aqui nessa pesquisa. Temos gente aí de outros lugares do Brasil, né? Então, primeiro momento, então, essa apresentação sistemática dos encontros, esse texto base que alguns já viram, alguns até leram, que é Por uma Vida Não Fascista, do Michel Foucault, que é o prefácio que ele escreveu a um livro muito importante chamado O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, de Gilles Deleuze, um filósofo francês, e um psicólogo também ligado à filosofia, chamado Félix Guattari. Vamos trabalhar sobre isso. Interessante é que depois vai ficar mais claro que esse ponto de partida, vai ficar mais claro o que eu quero dizer, ele também é o ponto de chegada. Então, esse primeiro encontro é tão importante porque ele é o ponto de partida e ao mesmo tempo ponto de chegada. Depois eu vou tentar explicar por quê. Então, se eu pretendo discutir a questão dos neofascismos, se existe essa articulação daquilo que outrora se chamava de fascismo com a sua ressignificação, com o seu reaproveitamento, com o seu desarquivamento, nós temos que trabalhar o que se entende por fascismo no sentido mais cirúrgico da ideia, né? No sentido de uma dimensão um pouco mais ligada aí a perspectivas pontuais daquilo que entendemos como o fascismo na sua dimensão histórica. Então, esses primeiros movimentos da semana que vem e da outra semana, o nazifascismo de ontem. É claro que o nazismo, para Hannah Arendt, ele é uma exponencialização maior ainda de um que chamamos de regimes totalitários do século XX. Para Hannah Arendt, nesse livro, Origens do Totalitarismo, que alguns aí imagino que já conheçam, ele é um livro que, segundo a Hannah Arendt, parte de dois exemplos de regimes totais: o nazismo e o stalinismo. O maoísmo e o fascismo seriam ainda não tanto ímpeto, mas é claro que, em termos históricos, o fascismo é a gênese de todo esse movimento totalitário. Então, claro que o nazismo tem conteúdos fascistas, então, por isso que eu chamo aqui de nazifascismo de ontem, porque na semana que vem eu vou trabalhar com vocês eu gosto dessa introdução aqui do Donald Sassoon, Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Selecionei aí as primeiras linhas do texto, da página 7 à página 30, que é um apanhado geral da obra, mas eu vou tentar trabalhar a obra como um todo, mas claro que não ia exigir que vocês, não ia solicitar que vocês lessem a integralidade do texto. Então, semana que vem nós vamos trabalhar o fascismo do ponto de vista mais genealógico, histórico. Na outra semana nós vamos trabalhar
a dimensão do nazismo. Quem já foi meu aluno sabe que eu acho fundamental e pretendo falar um pouco sobre a Bíblia do nazismo, né? O Mein Kampf, o livro de Adolf Hitler, quando ele foi preso, quando tentou dar um golpe à cervejaria na Bavária, lá nos anos 20, em 1923, tomando como base aí o que Mussolini tinha feito um ano antes, em 1922, em outubro, na marcha para Roma. E esse texto da Hannah Arendt, eu selecionei, para mim, essa parte do texto da Hannah Arendt, do capítulo, das páginas 300 a 336, que é, para mim, o melhor capítulo desse livro, que é o Declínio do Estado-nação e o Fim dos Direitos do Homem, que é um livro que trata sobre refugiados e apátridas. A Hannah Arendt foi apátrida, eu vou falar sobre isso também. Então, cai numa dimensão ligada a elementos que eu pesquiso bastante, como muitos de vocês sabem, que é o tema das migrações, e também traz uma dimensão fundamental que eu gostaria de tratar aí, que é o problema do pensamento da dignidade da pessoa humana em abstrato. O Marcelo, acho que está entre nós. O Sérgio chegou, o professor Sérgio Sardi, estava falando em ti, querido. Então, eu comentando aqui mais ou menos em linhas gerais, a forma como eu vou conduzir, como eu pensei em conduzir o professor Sérgio, querido amigo, foi meu orientador, né? Os caras mais inteligentes que eu conheço, então é uma honra para mim estar ele aqui, poder conversar conosco, além de ser um grande amigo, um grande intelectual, uma grande pessoa, que fundamentalmente é o que mais interessa para nós, estarmos próximos de pessoas, né? Então, nesse texto, Origens do Totalitarismo, nesse capítulo, traz uma dimensão que é importante do ponto de vista atual, que é a questão migratória, dos refugiados e tal, mas tem um ponto muito interessante nesse texto, que é como ela vai trabalhar o problema da abstração da ideia de dignidade. Então, nesse encontro, eu gostaria de trabalhar sobre a questão do fascismo, do nazismo, perdão, e articular essa questão de uma dimensão dialogando com um panorama atual. Então, depois de falarmos sobre o nazifascismo de ontem, tentar articular sobre esses elementos que nós vamos perceber, tentar articular dessa dimensão histórica do nazifascismo do século passado com uma interconexão com o que nós estamos vendo na política atual. Então, eu selecionei esse livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, que foi um livro publicado em 2018, se não me engano, estou com a minha edição física aqui, eu vou passar todos esses livros para vocês, né? Esse livro, não sei se a tradução dele foi 2018, antes da eleição, acho que imediatamente, um pouco depois da eleição de Donald Trump, mas nós não tivemos as eleições no Brasil, foi antes de falarmos sobre um exemplo no Brasil. Então, eu acho que ele é um livro bem didático, ele é um livro que não é tão denso assim, eu acho que até ele peca em algumas formas como ele conduz a discussão, mas eu acho que é interessante e importante para nós aqui, suficiente para nós aqui, para também escolhermos leituras que são ao mesmo tempo importantes e também aprazíveis para o nosso debate nesse contexto atual. Tentar articular. Então, esse livro, basicamente, ele pega elementos que são compreensíveis como comuns ao fascismo e tenta fazer uma correspondência ao modelo atual. Por exemplo, aqui, os capítulos que eu selecionei para nós lermos, né? O nazifascismo de ontem, ele partia do pressuposto de que existia um passado mítico, né? Existia uma América no passado, e agora nós temos que we have to make America great again. Então, essa ideia de centralidade, essa ideia de nacionalismo, essa ideia de que um momento no passado envolveu elementos que nós temos que resgatar. Aí o elemento da propaganda, fundamental, né? Na propaganda nazista, sugiro que quem não leu, não viu esse filme ainda, veja trechos do filme no YouTube, O Triunfo da Vontade, que é um livro arquitetado pela propaganda nazista, que é um livro, é um filme clássico e um filme também que demonstra para a época uma imensa capacidade tecnológica de propaganda, em termos de técnicas de filmagem, etc. Então, a propaganda como elemento importante. O anti-intelectualismo,
essa ideia de que qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto e que a ideia de que uma dimensão intelectualizada, uma análise intelectual das coisas é um problema, que essa dimensão que o autor entende como elementos centrais aqui. Eu tinha pensado também, quando ele fala que tem uma questão que ele fala sobre a questão de ansiedade sexual no nazismo, tem um belíssimo livro que eu pensei em trabalhar, talvez com a próxima edição, uma análise do Adorno, né, sobre o fascismo, a psicanálise e fascismo, que a gente pode pensar em outro momento, mas essa questão aí da paternalização do herói, toda essa questão da carência sexual envolvendo aí a masculinidade e tal, nós podemos discutir também. Depois de nós tentarmos aí, então, desses primeiros encontros, falarmos sobre nazifascismo de ontem, nazifascismo de hoje, nós vamos entrar para um elemento aí que o professor Sérgio e eu conversávamos há pouco tempo atrás, que seria uma dinâmica fundamental para pensarmos os problemas atuais, que é a dimensão da ideia de psicopolítica. E eu selecionei esse livro aí, eu vou trabalhar o livro integralmente, tá, pessoal? Que é a Psicopolítica, um livro desse filósofo sul-coreano, alemão sul-coreano, chamado Byung-Chul Han. Alguns de vocês conhecem, passei a leitura deles para alguns orientandos meus que estão aqui presentes. Então, eu acho que esse é um autor que está na crista da onda hoje em dia. Eu acho que ele traz elementos bem importantes. Ele tem uma métrica de construção de ideias bastante interessante. Tem uma perspectiva que eu acho bastante fértil para nós pensarmos esse elemento. Em linhas gerais, né, pessoal, ele vai partir daquele elemento do Foucault, e eu vou trabalhar isso melhor para tentar inserir todo mundo no debate, que talvez não sei até que ponto a leitura do pensamento de Michel Foucault ela já está presente aqui em todos os nossos participantes, mas a ideia da biopolítica Foucaultiana seria numa perspectiva que, fundamentalmente, a partir do século XIX, nós temos mecanismos ligados agora a quem está dando as cartas no poder, que é a burguesia, lá aqueles caras que eram pequenos comerciantes, que lá no século XI viviam naqueles burgos, né, naqueles cenários fechados em muros, faziam pequenos comércios do século XI que eram considerados pela nobreza e pelo clero como pessoas assim distantes desse horizonte próximo da política, que depois, lá no século XVI, XVII, XVIII, já são grandes banqueiros e estão patrocinando as revoluções burguesas que nós vamos ter no século XVII, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, mas fundamentalmente a Revolução Americana, a Revolução Francesa, século XVIII. E no século XIX nós temos uma outra moldura que vai trabalhar a dimensão do poder para o Foucault. Então, o poder vai se injetar na vida das pessoas, então, no sentido de impor uma negatividade a elas a partir daqueles instrumentos, daqueles dispositivos de controle, dispositivos de... o Deleuze vai falar em controle, mas o Foucault vai falar em dispositivos ligados à disciplina, produção de disciplina. Escola, as fábricas, as igrejas, os hospitais, que são uma dimensão do presente. A grande sacada do Byung-Chul Han é que a articulação envolvendo a tecnologia que nós temos hoje em dia é capaz de controlar o nosso futuro, a partir de redes sociais, a partir de elementos ligados ao Big Data, e isso é um bom ponto central nesse livro dele. E aí, para isso, eu também sugiro, alguns já devem ter visto, mas sugiro que assistam o documentário, excelente documentário da Netflix recente, chamado Dilema das Redes, pouco por aí que conduz a discussão. Além desse documentário Dilema das Redes, nós temos também um documentário chamado Privacidade Hackeada, também na Netflix, que é mais focado na questão política. Então, essa dimensão, nesse primeiro momento, articular o que seria da biopolítica, a psicopolítica, e no outro encontro, ainda no mesmo livro, como a dimensão dos algoritmos, na verdade, despolitiza a política. Se nós pensarmos que a política, segundo Hannah Arendt, segundo uma série de perspectivas ligadas à política, desde o pensamento dos gregos, Platão, Aristóteles, principalmente Platão e Aristóteles, que essa dimensão que, para Aristóteles, é uma questão ligada à natureza humana, estar em diálogo, estar em pluralidade. Se nós pensarmos que a política é isso, temos objeções a essa ideia, né? Há quem diga que a política é isso mesmo, aí a realpolitik, né? A política não tem nada de elemento emancipatório, a política é o que é, mas se nós pensarmos a política como um espaço de emancipação, de construção de subjetividades em conjunto, como a dimensão tecnológica serve como um cabedal para isso que eu chamo aí de despolitização da vida.
E depois, então, nos outros 2 encontros, aí de uma dimensão que é um desse historiador israelense que eu comentei anteriormente, o Noah Yuval Harari, nesse livro que faz mais ou menos os best-sellers que o Harari traz, né? 2 livros, Sapiens e o Homo Deus, que acho que ele consegue mais ou menos fazer um apanhado de uma forma menos densa nesse 21 lições para o século 21, que eu vou trabalhar com vocês. Vamos trabalhar aqui, né? Nós vamos trabalhar, não eu, né? O primeiro movimento do capítulo 4, os primeiros 4 desafios, que é a dimensão do desafio tecnológico, e depois do desafio 5º ao desafio 9º, o desafio político. Podemos estender a discussão, porque acho que é um livro que ele trata aí, ele traz umas dimensões práticas ligadas àquilo que nós podemos pensar e que eu julgo como interessantes. E aí, então, tentando fazer essa análise que não são multifacetadas, a ideia seria de pensarmos essa tríade entre neofascismos, psicopolítica e tecnologia, não em blocos e sim em conjuntos, mas isso aqui é somente uma organização para fins didáticos, tá? Então, nós não temos nenhum problema em antecipar pontos, retomar pontos, então fique à vontade. E no último dia, aí, então, selecionei para nós tentarmos, entre nós, debatermos tudo que nós refletirmos em conjunto, sem uma leitura específica, tudo que nós tentamos dialogar aqui ao longo desse semestre, tá? Desses 9 encontros que nós temos aí como perspectiva. Certo? Claro? Tranquilo, né? Então, para ir já para o ponto que eu gostaria de tratar hoje com vocês, eu vou compartilhar agora o Foucault, aqui quem apertou o Matheus, colocar o chat, os documentários indicados, ou estão no cronograma. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para eu não escrever aqui agora, eu vou mandar tanto pelo grupo de WhatsApp, que eu fiz ali, assim como no grupo de e-mail, lá que nós temos, o cronograma com esses documentários. Vou botar mais uns outros links também para vocês. Aqui um link que eu estava analisando, eu acho um link bem importante, interessante sobre essa temática que nós estamos falando. Esse aqui, muitos conhecem já o dilema das redes e o privacidade hackeada. Esse link aqui talvez não conheçam. É interessante, uma outra abordagem um pouco mais densa, me parece, sobre essa questão de redes sociais, Pokémon Go, tudo isso aí a tecnologia como mecanismos de controle que nós vamos tentar trazer aqui, tá? Então eu vou mandar tanto o cronograma pelo Moodle, pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, assim como os textos, tá? Então eu dentro desse texto que eu havia proposto para o nosso primeiro encontro, é um texto de 4 páginas desse filósofo que vai nos acompanhar bastante ao longo da nossa trajetória, chamado Michel Foucault. Deixa eu compartilhar com vocês. O que tá? Espera aí. Aqui, vamos ver. Aqui, tá. Esse texto, Introdução à Vida Não Fascista, que alguns já, achei interessante que alguns já anteciparam, procuraram na internet, de fácil acesso, mas eu vou mandar para vocês depois de novo. Introdução à Vida Não Fascista, trata-se do prefácio, ou seja, da introdução à obra, que eu havia comentado antes, o Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. É um autor que depois o professor Sérgio Sade pode comentar, são autores aí que eu sei que ele tem uma grande entrada, e pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né, sobre ele, depois eu passo a palavra para ele, para nós começarmos e também para vocês. Então, nesse texto aqui, para quem leu, né, pessoal, o meu objetivo aqui era fazer uma leitura escorreita do texto, mas apesar de ser um texto curto, meu ponto não era ler ele totalmente. Era já partir daqui, porque ele vai trabalhar o contexto, ele começa nessa primeira página, trabalhando do contexto aí ligado aos elementos do materialismo histórico, do marxismo, portanto, da psicanálise e
da Guerra do Vietnã, alguns elementos aí articulando como essa obra que é uma obra questionadora da psicanálise, também traz alguns avanços em relação ao materialismo histórico marxista. Mas o meu ponto aqui, ao invés de comentar, fazer essa articulação do que é a obra em si, o meu ponto que eu gostaria de tratar com vocês é parte daqui. Os 3 adversários aos quais o anti-édipo se encontra confrontado. E depois... peraí, não é aqui, é mais para baixo. Podemos ler aqui. Porque meu ponto aqui, pessoal, vai ficar claro com a leitura, por isso que eu falei que era o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse texto, esse breve texto do Foucault, e assim como algumas entrevistas, alguns textos dele, algumas conversas, algumas interlocuções que o Foucault tem, principalmente lá na parte final da sua produção, se abre para uma dimensão mais de uma estética da existência, e esse ponto aqui vai ser central para nós pensarmos, antes de pensarmos o fascismo como uma categoria político-existencial, ligado a grupos, instituições, partidos, perspectivas econômicas, pensar o fascismo que há em nós. Isso eu acho fundamental nesse primeiro encontro. Por isso que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Porque uma das preocupações que eu tenho, eu como ser humano, não só como professor, nós vemos assim, movimentos que se valem de uma tentativa de resistência ao fascismo, que também tentam se articulam de uma dimensão que não percebem o fascismo em si. Certo? Então é esse que eu gostaria de trazer ao pensamento para nós aqui. Por isso que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Porque quando eu vejo pessoas assim, morram os fascistas, a pessoa que tem um comentário tal, ela precisa morrer, então eu acho que ela merece ser surrada, que eu vejo por aí muitos cenários ditos progressistas, eu penso assim, e se o fascista for o teu pai? Se o fascista for o teu melhor amigo? Como é que nós conseguimos lidar com essa questão que vai entender com o fascismo em nós? Então vamos lá. Daí os 3 adversários aos quais o anti-édipo, esse livro que ele está sendo introduzido, prefaciado pelo Foucault, se encontra confrontado. 3 adversários que não têm a mesma força, que representam graus diversos de ameaça e que o livro combate por meios diferentes. Os ascetas políticos, os militantes sombrios, os terroristas da teoria, esses que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político. Os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. Então o livro se volta contra isso. 2, os lastimáveis técnicos do desejo, os psicanalistas, o livro O Anti-Édipo, já dá para ver pelo título, que que mostra aí contrassinaturas da psicanálise, também não no sentido de desmerecê-la, mas no sentido de pontuar alguns elementos totalizantes dela. E os semiólogos que registram cada signo e cada sintoma, que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da falta. 3º, enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, embora a posição do anti-édipo e seus outros inimigos constituam mais um engajamento político, o fascismo, e aqui nós entramos, E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que também souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas. Esse livro é um livro que trata sobre a dimensão dos desejos de Deleuze, e é uma dimensão aí que o desejo não seria algo que nós temos em relação a algo. Nós somos desejo, máquinas desejantes. Mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder e desejar esta coisa que nos domina e nos explora. Eu diria que o Anti-Édipo, que seus autores me perdoem, é um livro de ética. Quem é mais introduzido numa perspectiva Foucaultiana vai ver que o Foucault, boa parte dos seus escritos traz uma dimensão arqueológica, genealógica, de tentar expor fenômenos de uma forma estritamente não dogmática.
e no final já ele tenta se inclinar para uma dimensão que pensar que, na verdade, vai voltar a retomar Kant, vai retomar outros autores clássicos, vai tentar retomar a dimensão que, como diz o Ricardo Tim de Souza, filósofo, professor da PUC, foi meu orientador, a questão da justiça, falarmos em ética talvez, é a questão por excelência, né? Todos nós estamos aqui por uma questão ligada à expectativa de justiça que nós gostaríamos de ter em relação ao mundo, gostaríamos de ter em relação a nós mesmos perante os outros. Primeiro livro de ética que escreveu na França depois de muito tempo. Talvez a razão pela qual seu sucesso não é limitado a um leitorado particular, né? Dessa dimensão interdisciplinar e multivisões. Ser anti-édipo tornou-se um estilo de vida, um modo de pensar e de vida. Como fazer para não se tornar fascista, mesmo quando, sobretudo quando, se acredita ser um militante revolucionário? Como liberar nosso discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como expulsar o fascismo que está incrustado em nosso comportamento? Os moralistas cristãos buscavam os traços da carne que estariam alojados nas redobras da alma. Deleuze-Guattari, por sua parte, espreitam os traços mais ínfimos do fascismo dos corpos. Prestando uma modesta homenagem a São Francisco de Sales, se poderia dizer que o anti-édipo é uma introdução à vida não fascista. Essa arte de viver contrária a todas as formas de fascismo, que sejam elas já instaladas ou próximas de ser, é acompanhada de um certo número de princípios essenciais, que eu resumiria da seguinte maneira, se eu devesse fazer desse grande livro um manual ou guia à vida cotidiana. Então, aqui agora o Foucault vai elencar 7 pontos de reflexão para uma vida não fascista, que tem a ver com essa perspectiva de pensar o fascismo em nós, que é, repetindo, ponto de partida e ponto de chegada da minha pretensão aqui como reflexão com vocês. Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Tá? Ou seja, a dimensão de uma articulação de uma ação política, ela deve voltar-se necessariamente contra todas as pretensões hierárquicas totalizantes, sejam elas institucionais ou não, que parte de uma maneira rígida, uma maneira fechada, encerrada de se pensar a vida, em escaninhos, em elementos onde se pudesse categorizar de forma performativa. Né? Então, nesse sentido, aqui, a ação política, essa dimensão unitária e totalizante é própria do fascismo e seria um dos elementos que esse guia, desses 7 elementos de guia da vida cotidiana que o Foucault ilustra para nós. Segundo, faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal. Aqui também os elementos eles se dialogam, né, entre si. Aqui nessa dimensão de fazer crescer a ação e o pensamento, os desejos de proliferação, é no sentido de que o pensamento é uma ação. Isso é muito caro ao filósofo Martin Heidegger. Né? Pensar é agir. Nós estamos aqui, todos nós, agindo enquanto estamos destinando um certo tempo a pensar sobre isso. Não tem como nós desvincularmos a ação do pensamento. Essa dimensão, a separação entre teoria e prática é sempre problemática, né? Porque o Foucault vai dizer isso em outros momentos, que sempre há pensamento. Mesmo em circunstâncias que envolvem aí instituições de formas mais, as instituições mais banalizadas, sempre há um pensamento por trás delas. Né? Por trás de um pensamento que nega a política, há um pensamento político. Por trás do pensamento que nega a filosofia, há uma filosofia por trás disso. Né? Então, essa dimensão de pensar o pensamento, especialmente o papel da crítica, o Foucault vai dizer isso em outros momentos, a crítica não seria somente apontar defeitos de alguma construção teórica ou alguma instituição.
O papel da crítica significa sempre esse movimento de mal-estar, de se inquietar em relação ao quanto nos conformamos com as hierarquias pré-dadas ou aqueles elementos que são colocados para nós, que são naturalizados e que muitas vezes passam batidos, no sentido de que envolvem aí uma imposição perante nós de uma perspectiva acrítica perante a vida, né? Então Foucault, né, nesse ponto de vista, assim, a gente entende, dá para extrair desse passo Foucaultiano aí, desse guia, como não há essa divisão entre teoria e prática, assim como Foucault vai dizer em outros momentos que não há divisão entre os intelectuais que pensam a crítica e aqueles que representam as transformações, né? O Marx acreditava isso, né? Não é mais o momento de refletir, pensar sobre o mundo, é o momento de transformar o mundo. Então, a questão dessa análise do Marx sobre a tese de Feuerbach significa que haveria uma cisão entre a transformação e o pensamento, sendo que um é correspondente do outro. E também não deveria existir uma hierarquização e nem mesmo um enfrentamento entre aqueles que atuam numa dimensão transformativa e reflexiva, porque elas atuam necessariamente em conjunto. Vamos lá. Libere-se das velhas categorias do negativo. A lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental, por longo tempo, sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, o fluxo às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Aqui, né, pessoal, eu já vi algumas articulações, assim, quando Foucault fala de pensar a partir do positivo, não é no sentido de positividade desse nível da coachização que nós vemos por aí, né? Nesse elemento que, na verdade, é totalmente refém do neoliberalismo, totalmente refém de uma perspectiva de vida acrítica, que pelo que eu sempre, quem me conhece já me ouviu falar sobre isso, né? Todos os lugares por onde eu vou, e vocês talvez também percebam isso, seja na mídia, dentro dos arredores institucionais educacionais, dentro dos arredores institucionais políticos, dentro mesmo do nosso próprio convívio entre muitos dos que estão à nossa volta, aquela dimensão de que nós precisamos termos aí um processo de reinvenção permanente, onde nós temos que descobrir o nosso mindset para descobrir elementos que envolvam a nossa liderança, a nossa autoafirmação, a descoberta da nossa diferença, para que nós possamos aí termos elementos ligados à construção, à obrigação torturante de autorrealização, desse linguajar coaching, né? Por tudo que eu vejo por aí, soa para mim uma naturalização da competitividade, que é um ponto que nós vamos discutir lá com a psicopolítica, onde todos são empresários de si, né? Concorrentes entre si, que vai levar a um adoecimento psíquico. Então, isso aí me parece um esforço sobre-humano de trabalhar o tema da diferença, encontre a sua diferença para você fazer a diferença perante aí o cenário de competitividade. E é uma receita para que todos sejam completamente iguais, né? Aquela ideia, né? Quando eu vou em uma livraria, né? Eu gosto de fazer essa experiência antropológica para ter essa sensação de desconforto. Vou lá e vejo lá os best-sellers, né? 10 maneiras de ser um homem eficaz. 15 maneiras de ser mais eficaz do que o homem eficaz do outro livro. 10 receitas de bolo que trabalham aí nesse horizonte de sentido pausterizado, que não é essa dimensão, obviamente, que o Foucault está falando, né? Não é um Foucault. Então, seria isso aqui ligado assim, à dimensão da multiplicidade, da dimensão do nomadismo, que é uma perspectiva muito presente na obra O Anti-Édipo, essa desterritorialização que todos nós estamos aí, numa dimensão de que nós, o pensamento nômade seria uma dimensão de sempre pensar para além da estabilização, na perspectiva da multiplicidade, na perspectiva do conatos, na perspectiva da energia, da potência, como mecanismo transformativo da vida,
permanentemente. Tá? Abaixo. Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo, né, máquinas desejantes que nós somos, com a realidade, e não a sua fuga. Tá? Não existiria o desejo e a realidade, tudo é desejo, tudo está dentro do plano de imanência. Não sua fuga nas formas de representação, que possui uma força revolucionária. Então, essa ideia aqui é que o cenário, não no sentido de não se imaginar triste, não no cenário de um otimismo frágil, um otimismo que não dá conta das mazelas da existencialidade da existência que nós vivemos hoje em dia. Né? Eu, quando vejo propagandas, quando vejo assim, cenários, narrativas que tentam romantizar a pandemia, por exemplo, né? Elas não soam exatamente esse momento da guia aqui que o Foucault está propondo. Né? Essa dimensão de não ser, o Foucault vai dizer isso, né? Não significa trazer essa dimensão de não ser triste, não significa não ser pessimista. O Foucault vai dizer isso em outro texto, nós precisamos organizar o pessimismo. O pessimismo por si só, a vida catastrófica, a ideia de terra arrasada, a ideia de que nada há de se fazer quanto ao cenário que nós estamos vivendo hoje em dia, é o que o fascismo quer, é o que o neoliberalismo quer, é o que a domesticação das existências gostaria. Então, nesse sentido. Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Né? Então, nesse sentido, dialogando com outros pontos que ele vai trabalhar, né, que a gente já estava discutindo anteriormente, quando nós estamos no cenário de espaços de poder, então uma das grandes contribuições do Foucault seria nós pensarmos o Foucault não naquela análise de quem tem o poder sobre os oprimidos. O poder é algo que se dá dentro das relações e sempre que há poder, há resistência. Então, evidentemente que a resistência diante de um poder, quando representa uma vontade de saber, no sentido de que eu tenho a sabedoria, uma superioridade moral para dimensionar o que deveria ser o caminho da revolução, o valor de verdade, seria contraproducente a uma vida não fascista. Né? Não exija da ação política que ela estabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. O que dá à tona para nós pensarmos nesse ponto, pessoal? Quando nós trabalhamos no sentido de multifacetações de perspectivas políticas que reivindicam para si o centro do palco da atenção, nós estamos despotencializando a capacidade múltipla de agenciamentos políticos que têm elementos em comum. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? É muito comum. Tá? Nós vemos assim, não, o grupo de... nós temos que dar voz, evidentemente, a locais de fala que têm uma dimensão de perspectiva de trazer à tona os problemas vivenciados por aquela minoria, digamos assim, no sentido de minoria qualitativa e não quantitativa, mas quando esses discursos minoritários, esses locais de fala, representam para si todo o protagonismo, não contemplando entre si
outras formas de perspectiva, né? Como se fosse, por exemplo, os movimentos mais visíveis para nós, né? Como se fosse, nós temos que pensar no protagonismo dos movimentos negros, LGBTQ+, os movimentos ligados a questões de gênero, dos movimentos a questões dos idosos, dos pobres, das crianças, etc. Quando nós não vemos uma unidade que representa essa multiplicidade e nós aniquilamos os espaços de pulverização, os espaços aí de rizomatização, pegar um linguajar bem deleuziano, assim, que vem a comunicação desses elementos, aí seria um problema nessa tarefa de uma vida não fascista. Entendeu o que eu quero dizer? Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu gostaria de dizer aqui para vocês, né? Os movimentos que se pretendem discutir entre si, para si, os elementos ligados às suas reivindicações e não aceitam que existe uma pauta comum que une todos nós, que é a pauta da precarização da vida pela dimensão econômica, ao meu ver, que nos une que une todos os grupos na sua multifacetada, na sua multiplicidade de elementos, de ingredientes dentro dessa narrativa política aí de emancipação. O que une isso é a precarização da vida pela dimensão econômica. Então, nesse sentido que quando se vê aí, acho que ficou claro o que eu quero dizer, né? Quando se vê o tolimento de palavras dentro de outros segmentos que também são oprimidos pela essa despolitização da vida, aí me parece que é exatamente isso que o fascismo quer, a desunião. É exatamente isso que o neoliberalismo quer. Essa privatização das pautas. A pauta é minha. A pauta não é nossa, a pauta é minha. Não caia de amores pelo poder. Claro que parece, sim, fácil de se pensar sobre isso, né? Mas o poder não é dimensão somente numa questão institucionalizada, né? A experiência do poder, a experiência de ter poder sobre uma pauta, sobre uma dinâmica, sobre uma família, sobre uma relação, e algo que é também inescapável, né? Porque as instâncias de poder, elas não são sempre institucionalizadas e nem mesmo jurídicas. O poder está aí. Então, é muito complicado, por mais que pareça simples, essa dimensão de não cair de amores pelo poder. Então, é um esforço cotidiano de se revisitar, repensar sobre a própria conduta de si mesmo, em relação à nossa perspectiva, em relação à estética da nossa própria existência, que nós queremos construir para nós. Então, isso não é nem um pouco uma tarefa simples. E que aqui o Foucault vai trabalhar que esse livro do Deleuze e Guattari seriam o antipoder por excelência. Se poderia dizer que Deleuze e Guattari amam tão pouco o poder que eles buscaram neutralizar os efeitos de poder ligados ao seu próprio discurso. Então, o livro não trata de uma dimensão nem um pouco dogmática, assim como o Foucault, né, uma dimensão prescritiva, mais que o Foucault esteja trabalhando aqui, aparentemente, de uma forma contraditória, estabelecendo um guia para nós pensarmos, né? Não é nada disso a ideia é de uma articulação que tenha uma organização do pensamento, que ligue que perceba o pensamento com uma articulação sempre ligado com uma transformação e com a prática, mas também não nessa dimensão prescritivo-dogmática, né? Que é muito cara ao direito, por exemplo. Por isso, os jogos e as armadilhas que se encontram espalhadas em todo o livro, que fazem de sua tradução uma verdadeira façanha, mas não são as armadilhas familiares da retórica, essas que buscam seduzir o leitor sem que ele esteja consciente da manipulação e que finda por assumir a causa dos autores contra sua vontade. As armadilhas do antiédipo são as do humor, tanto os convites a se deixar expulsar, a despedir-se do texto batendo a porta. O livro faz pensar que é apenas o humor e o jogo aí onde, contudo, alguma coisa de essencial se passa, alguma coisa que é de maior seriedade, a perseguição a todas as formas de fascismo. Desde aqueles colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania das nossas vidas cotidianas. Petardo, hein? Então, acho que fica claro o que eu quero dizer como ponto de partida e ponto de chegada, né?
Não adianta nada nós apontarmos o dedo para tentarmos, talvez, chegarmos ao final dos nossos encontros e percebermos o fascismo como algo presente nas instâncias políticas, sem transcender que para além das instâncias políticas e também sem transcender para nós mesmos, certo? Então, passei um pouco do tempo, poderia falar muito mais tempo sobre essas 3 páginas que eu fiz a leitura, mas eu gostaria de ir passando um pouquinho do tempo mesmo assim, né? Deixar a palavra aberta para algum tipo de comentário, caso queiram, caso tenham alguma coisa queiram falar. Professor Sérgio, que tem muito mais entrada nessa discussão do Deleuze-Guattari do que eu. Olá, Gustavo. Muito obrigado pela aula. Eu acho genial isso, né? Quando os estudantes se tornam os professores, né? Então, agora eu sou o teu orientando. Tá? E nesse sentido, eu deixei apenas ali um link para uma aula do Gilles Deleuze, está no YouTube, sobre o antiédipo. Talvez seja de interesse de todos também. Ótimo. Quanto a esses múltiplos e inumeráveis temas que você tão habilmente comentou, talvez fosse interessante tomar um por um em algum momento, né? Porque essa questão da transformação pessoal, da autotransformação, me parece estar por trás de tudo isso. Não basta um discurso que diga não devemos nos apegar ao poder ou devemos ter uma vida não fascista, mas que tipo de transformação pessoal isso exige? E qual é o caminho dessa transformação? Talvez um caminho por demais intelectualista não seja suficiente. Eu gosto você conhece, né, da abordagem do Pierre Hadot sobre esse trabalho de si sobre si. Aliás, ele tem um debate bastante interessante com Michel Foucault a esse respeito, né? E quando ele faz a leitura da filosofia antiga, da filosofia em geral, como um conjunto de práticas de si, que ele chama de exercícios espirituais. Não porque tem alguma conotação religiosa, mas porque ele diz que não tinha outra palavra para utilizar, já que era uma autotransformação global. Então, o que está se falando aqui não é simplesmente de uma nova política, de a negação do fascismo, mas a construção do humano. Então, e aí entra essa questão que você também assinalou com muito detalhamento e apontando para esse caminho, né? que a psicopolítica não se dê apenas como uma forma de identificação do fascismo, como identificação da política de manipulação, né? No campo da biopolítica, no campo das redes sociais, como você citou, mas como um processo construtivo. Então, o que seria a biopolítica? Né? Então, uma pergunta que tem a ver com a própria definição de biopolítica. Seria uma questão que eu deixaria assim, para se pensar. Achei excelente todo o programa do curso, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Alguém mais quer comentar alguma coisa, pessoal? Eu falei no início lá que eu não gostaria de passar no tempo, né? Mas tanta coisa que a gente tem que falar, dar conta, né? Mas ainda a gente pode ficar mais uns 5 minutinhos aqui ainda. Eu acho que isso que o professor Sérgio colocou é por isso que eu escolhi esse texto de Foucault como ponto central, que é o ponto de partida, o ponto de chegada e vai conduzir nossos debates aqui de uma perspectiva múltipla de transformação, não meramente constatativa. E aí o humor, eu acho que é muito importante também ligar aí como essa dimensão de uma produção de uma estética da existência é tão presente, Deleuze e Foucault, né? Eu que também sou ligado à música, né? À composição e tal, eu acho que exatamente isso aí, a vida intelectualizada ela não é suficiente para dar conta dessa transformação necessária, assim como a vida militantizada, sem a dimensão reflexiva pontual sobre si, sobre o resto, também pode soar infértil, né? Nessa dimensão aí de que o próprio pensamento de si envolve um pensamento de transformação articulada com horizontes de perspectivas.
o tema da autotransformação, que está evidentemente ligado aqui, que é uma autotransformação ao mesmo tempo individual e coletiva, né? Até porque nós nos autotransformamos individualmente na relação com o coletivo, e o coletivo se autotransforma, a estrutura psicossocial se autotransforma a partir da emergência de singularidades também, de linhas de fuga. Então, essa dicotomia indivíduo-sociedade é falsa, né? Nesse entrelaçamento que esse processo vai se dando. Então, como a ideia de autotransformação agora vai exigir uma psicopolítica que seja uma somatopolítica também. É uma política do corpo, né? E uma política que, além do corpo e do corpo humano e além do humano, que toca em temas relacionados à ecologia mental, por exemplo. Então, pensar a sustentabilidade do ponto de vista da ecologia mental, do ponto de vista de mudança de percepção sobre a realidade, como processos de subjetivação que agora se põe do ponto de vista da vida como um todo, a vida do planeta, né? E parece ser também um elemento importante a considerar. Então, por psico, aqui, não significa razão apenas. Então, há toda uma psicanálise social envolvida nesse processo que se torna necessária. Há toda uma prática de si que envolve, é quase uma situação monástica, assim, algo, em certa altura, né? O ser militante, entende? Porque o ser militante, não porque ele está agindo de determinado modo, mas porque ele se tornou alguém assim. É ser alguém que, na sua diferenciação, se torna a possibilidade da humanidade. Não é como portar em si essa possibilidade do humano na tua prática, nos teus sentimentos. Então, é mais do que nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, como algo que se dá com espontaneidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de autocriação contínua. Então, quais são a miríade de ações assim, que isso envolve, né? E se hoje nós temos a direita, vamos dizer assim, né? Porque eu acho bastante discutível esses dois termos, esquerda e direita, sabe? São dois conceitos a serem repensados também, tá? Mas os fascistas, vamos dizer assim, conseguem manipular as redes sociais, as emoções coletivas, né? Então, como pensar uma política libertadora, né, dentro desse mesmo campo também? Então, como fazer contraponto a isso? Porque eu acho que Deleuze, né, no abecedário, na letra G, né, ele dá uma pista interessante para se repensar a ideia de esquerda, direita, né? Ele pensa em horizonte de percepção. Sugiro que se olhe assim, esse ponto. Assim, qual é o teu horizonte de percepção? Indo um pouquinho além do que ele vai abordar, ele traz o exemplo do japonês, né? O japonês olha para o mundo e depois ele chega em si. E nós realmente partimos de nós e olhamos para o mundo, né? Então, estendendo isso, né? Qual é o horizonte de construção de significado da tua própria existência? Ele se encerra em ti mesmo, você se pensa o centro do universo. Então, tem um indivíduo egóico, tem um processo de subjetivação egóica que deve ser desconstruída nesse caminho. E isso não é nada simples de se fazer. Talvez o diálogo com o pensamento oriental seja outra via importante de pesquisa, de prática também, né? Isso aí, Sérgio, obrigado, pode... desculpa, eu falei demais. Não, essa questão do pensamento oriental, realmente, tu pode, ao longo dos nossos encontros, trazer articulações para nós, né? Tu que trabalha bastante, tem conhecimento sobre isso, para como nós poderíamos aí articular um diálogo com uma perspectiva oriental de modos de ser, modos de pensar, né? Então vamos encerrando por hoje. E esse é o abecedário de Deleuze que o professor Sardi comentou. Ele é muito interessante de procurar, talvez no YouTube. Eu acho que não tem inteiro mais, né, no YouTube, mas o G de gauche, né, de esquerda, né?
que o professor falou, que essa ideia que diferenciaria esquerda e direita, a esquerda pensa no vizinho antes de pensar em si, e a direita pensa em si, depois a dimensão do que se coloca. E interessante no abecedário também o amor, o A de amor, que é essa ideia do charme das pessoas, o ponto de demência das pessoas, ser a capacidade delas de subverter as regras, subverter o programa, né? Subverter as hierarquizações que são colocadas à nossa frente. Né? O charme da pessoa é a loucura. Né? Então isso é bem interessante no Deleuze. Né? Certo, pessoal? Então, acho que semana que vem a gente não vai ter tanto aquele início lá de nós falarmos sobre as obras em si. A gente pode ir mais direto ao ponto e dar mais espaço para nós debatermos. Não quero falar demais, eu quero que vocês participem, quero que vocês comentem também. Professor Sérgio, obrigado pela presença. Uma honra para mim, para nós termos esse diálogo mais uma vez. E todo mundo. Então eu vou disponibilizar o link dessa gravação. Vou mandar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp todos os livros que nós vamos trabalhar e também o cronograma e os links aí que eu comentei dos documentários. Certo, pessoal? Eu achei um link aqui do abecedário, acho que não está completo, mas... Eu não acho ele mais completo. Um tempo atrás eu procurei e não achei. Mas aí cada um vai pesquisando também. Tá? Interessante que ele termina com Z, de Zen, né? Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Bom resto de semana. Tchau, tchau.